Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Como é bom podermos estar aqui juntos para refletir sobre o Evangelho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, Mestre de amor, que bom nos reunirmos aqui em espírito e em sentimento, para sentirmos as verdades que o Senhor trouxe para nós. Amado Pai, rogamos por cada um dos irmãos que deixaram a experiência da carne em função desse vírus que se apresenta, e rogamos por todas as famílias, para que tanto os que foram, como os entes queridos que aqui estão junto a nós, possam se renovar na esperança e compreender que a morte não existe. Rogamos também, Mestre querido Jesus, a todos nós, para que estejamos atentos, fortalecidos, para aproveitarmos este convite para trabalharmos a nós mesmos. Pedimos o amparo da espiritualidade maior, das equipes espirituais que conduzem esse trabalho, para que estejam conosco, de forma que sejamos instrumentos medianeiros a compartilhar entendimentos que balsamizem os corações e fortaleçam a coragem de todos aqueles que nos ouvem, para que possamos, todos nós juntos, seguir sempre em frente na luta redentora do amor. Rogamos a tua permissão para mais este dia de reflexão e de estudos, e que seja sempre feita a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos seguindo nesse estudo dos 10 mandamentos, nós vamos trabalhar o não furtarás. É interessante, antes que a gente comece a trabalhar de fato a questão moral, a gente fazer uma pequena distinção daquilo que seja furto e daquilo que seja roubo. Porque tem algumas traduções que colocam o não roubarás. Do ponto de vista do entendimento terreno, o furto está vinculado ao fato de eu retirar algo de alguém que não é propriedade minha, mas a forma que eu faço isso, eu não agrido àquela pessoa. Já o roubo tem o componente da violência. Eu vou pegar o que não é meu, porém à força. Então, de uma maneira bem concreta, o furto. Vamos imaginar que eu tenho uma casa, não tem ninguém nessa casa, toda a família viajou, de maneira sorrateira, na madrugada eu entro, retiro o que quero e vou embora. Isso é um furto. E um roubo, eu posso ter pessoas dentro da casa, eu vou entrar com uma arma, vou colocar as pessoas como refém, enfim. O modo que configura um e outro. Mas vamos entender esses dois elementos, porque os dois serão importantes para a nossa compreensão. Em um, eu faço de maneira dissimulada, eu faço de maneira sorrateira, e no outro caso eu emprego a violência. Esses dois pontos, eles vão nos ajudar
na reflexão, quando a gente vai adentrar mais, de maneira mais contundente, no entendimento desse mandamento. Eu tenho uma historinha chamada Vida e Morte do Senhor Mal. Então, o Senhor Mal era um indivíduo completamente corrupto desde a sua mocidade. Mesmo em sua infância, ele era o cabeça das desordens entre as outras crianças. Ele era muito dado a furtar, começando com pequenos atos como roubar frutas e pomares. Contudo, pequenos erros não confrontados inevitavelmente crescem mais e mais. Assim foi com o Senhor Mal. Depois de algum tempo, o Senhor Mal decidiu que queria uma esposa, ou mais especificamente, o dinheiro dela. Seguindo os perversos conselhos de seus companheiros ímpios, ele simulou uma religiosidade e conquistou a mão de uma donzela piedosa e rica. Credores prontamente vieram a ele em busca do dinheiro do casal. Com o dinheiro da sua esposa, ele lhes pagou o valor dos bens que prodigamente adquirira para os seus amores ilícitos. Sua esposa acabou morrendo de tanto sofrimento. Mas o Senhor Mal continuou descendo pelo caminho da destruição. O que aconteceu com ele, afinal de contas? Ele chegou no fim da sua vida, pobre novamente, enfermo, muito doente e desesperadamente perdido. Ele não se modificou nessa jornada em que ele teve a oportunidade, né, de, quem sabe, se transformar. E aí, nós vamos ver que realmente a única segurança para o indivíduo e para a sociedade é, obviamente, o comportamento correto. E aí, esse mandamento nos proíbe, né, de tomar injustamente aquilo que não nos pertence. O furto pode assumir muitas formas. E aí agora eu vou passar a vocês alguns trechos, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falam disso. Está em Marcos 10, 19. O sequestro está no Êxodo. O tráfico de seres humanos em 1 Timóteo. A receptação de coisas furtadas está em Provérbios. As transações fraudulentas em Timóteo. O uso de pesos e medidas falsos está em Provérbios. A violação dos marcos de propriedade, de fazenda, de terrenos, né? Nós vamos ver que está em Deuteronômio. A injustiça nos contratos em Deuteronômio. A extorsão no Salmo 62. Os contratos de empréstimos imorais em Salmo 37. O tomar emprestado e não devolver em Êxodo. O ingresso em demandas forenses injustas em Coríntios, 1 Coríntios. O plágio está também dentro da nossa Bíblia. Então, o furto, na verdade, se nós olharmos todos esses trechos da Bíblia, nós vamos ver que ele não envolve apenas a propriedade tangível, mas também reputações e ideias. Olha, acabamos de passar no nosso site por um problema sério, que hackers tentaram destruir as nossas coisas. Então, quer dizer,
as reputações, as ideias também são furtadas. E nos tempos modernos, como eu acabei de falar, então há inúmeras formas de acontecerem os furtos. Então, nós vamos ver que essa ideia é muito mais profunda. Quando é que nós poderíamos imaginar que, por exemplo, se a gente entra na justiça e por uma demanda injusta, quando é que nós poderíamos, assim, imaginar que contratos poderiam ser injustos? Que nós vamos ver também que a transação fraudulenta, vocês já pensaram que também está quando a gente vê nos produtos que a gente compra pesos e medidas falsos? Quando eu empresto alguma coisa e não devolvo, é furto. Olha quanta coisa que a gente nunca nem imaginou, não é verdade, Rê? É verdade. Essa questão, como todos os outros mandamentos, né? Nós já estamos conversando há algum tempo. Todos esses mandamentos, eles são bastante amplos no seu entendimento e requerem uma reflexão maior da nossa parte para que a gente não fique preso somente na superficialidade. Vamos aprofundar aqui essa questão do fato de alguém furtar de outra pessoa aquilo que não é dele. Então vamos imaginar que, por exemplo, um indivíduo tenha um carro e eu quero ter esse carro, não tenho dinheiro, não tenho condições, eu espero o dono desse carro sair de perto e vou furtar esse veículo. Vamos analisar do ponto de vista da moral divina do espírito. O que vai dentro de mim? O que me conduz a fazer isso? Essa pessoa que tem o carro, que comprou o carro, ela trabalhou, ela se esforçou, ela conduziu uma série de ações para conseguir ter esse carro, desde tirar a carteira, juntar dinheiro, enfim. E eu, por minha vez, sem fazer nada disso, eu quero ter algo pelo menor esforço. Quando nós falamos de furto, nós estamos falando diretamente da lei de trabalho, que está também no nosso livro dos Espíritos. Quando eu estou falando do esforço, o furto significa eu querer algo para mim que eu não trabalhei, que eu não me esforcei. É a representação da preguiça. É quando eu desejo, por meio de atalhos enganosos, conquistar alguma coisa sem a minha devida luta, sem esse esforço, sem vivenciar a lei de trabalho. E aí eu queria trazer aqui a questão 647 do Livro dos Espíritos, que coloca para a gente um questionamento que é muito oportuno para esse mandamento. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta da espiritualidade é bem direta. O trabalho é lei da natureza. E quando nós paramos para observar a natureza, mas uma observação profunda, compreendendo que a natureza é a expressão da construção divina. A natureza, ela nasce do pensamento de Deus. A natureza é a concretização do amor divino. E quando nós observamos a natureza, nós vamos perceber que tudo na natureza é trabalho. Nós não encontramos uma única espécie que não esteja trabalhando, seja um pássaro montando seu ninho, as formigas
enfileiradas, disciplinadas, as abelhas, as plantas, tudo na natureza, em tudo na natureza nós podemos sentir esse esforço. Nada na natureza é inerte, parado, sem movimento. É importante nós compreendermos que a lei de esforço, ela rege o mundo. A lei de trabalho regula o mundo. E o que nós podemos também aprender de tudo isso é que a natureza não dá saltos. O movimento do furto é esse salto entre o meu desejo, a minha vontade e a obtenção daquilo que quero. Quando eu furto, eu estou tirando deste processo o trabalho. Mas sem o esforço, sem o trabalho, eu não faço jus, eu não sou merecedor daquilo que tenho. É interessante e é importante que a gente, em tudo que formos fazer, que nós sempre nos perguntemos: o que eu fiz para merecer isto que aqui eu tenho agora? Eu consegui isso com esforço, com trabalho, com a minha dedicação? Ou estou caindo nessas teorias materialistas que muitas vezes nos dizem que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos, mesmo sem esforço? Nessas teorias materialistas que propõem até muitas vezes cursos de 2, 3 dias, já me habilitando a conduzir ações e profissões que requerem uma faculdade de 4, 5 anos. Em tudo, no dia a dia, nós podemos enxergar essa nossa tendência do menor esforço, até mesmo no trabalho doméstico dentro de casa. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de dedicação e trabalho sério, ou essa busca de fazer da forma mais simples e rápida possível, sem o envolvimento, sem o sentimento, sem esse movimento de dedicação? Paremos para observar em todos os momentos da nossa vida qual tem sido a nossa postura íntima. Se tem sido um movimento de esforço ou se tem sido um movimento da lei do menor esforço. Porque todas as vezes que nós tentamos obter algo sem o esforço e sem o trabalho, nós estamos violando este mandamento: não furtarás. Pois é, vendo a questão da lei do trabalho, nós vamos nos lembrar também de Paulo Apóstolo. E Paulo Apóstolo, ele fazia as suas tendas, que foi com que ele vivia, de manhãzinha e também no final da tarde. E aí, na Epístola aos Efésios, ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Está no capítulo 4, versículo 28. Então, resumindo, né, ele condena o furto e recomenda o privilégio ou o trabalho diligente que todos devemos fazer. E nós recebemos a oportunidade e o privilégio, é um privilégio poder trabalhar. Vocês já imaginaram a gente sem um trabalho? Nossa, é horrível. Então, nós encontramos no trabalho satisfação, realização, e aí nós podemos sustentar a nossa família, mas também podemos ajudar o nosso próximo. Então, quando nós temos a oportunidade de trabalhar, de termos o nosso trabalho, nós
devemos ter muita alegria, né, no trabalho, de termos a oportunidade de fazermos alguma coisa de forma produtiva. E aí Paulo também, sempre Paulo, né, disse com franqueza aos crentes de Tessalônica, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, a preguiça está fora, né? Então, isso está na segunda de Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10. Então, ele fez do trabalho um verdadeiro mandamento, não finalmente uma sugestão apenas. Aprofundando ainda mais, né, com relação a este mandamento, vamos trazer uma reflexão bem direta sobre essa questão do não furtarás no nosso dia a dia, trazendo para questões dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. O que é que nós sentimos e o que é que nós pensamos? Como a gente pôde conversar no início, o furto é essa atitude de maneira sorrateira para se obter de alguém algo que eu não tenho. Então, há uma vontade, como nós já conversamos, mas eu não quero passar pelo processo natural da lei divina do trabalho. Eu quero obter algo mesmo sem merecê-lo. Que sentimento, que pensamento é esse que leva alguém a agir dessa maneira? E mais do que isso, esses movimentos, eles só ocorrem de maneira com questões materiais e concretas? E quando nós queremos roubar, furtar a ideia de alguém? E quando nós queremos tirar a paz de alguém? Esse sentimento que nos move, esse sentimento enfermiço, esse pensamento doente de obter algo sem o esforço, ele nos leva a um grande movimento, um grande cenário de ilusão. Porque eu me vejo com aquelas questões, eu me vejo de posse daqueles elementos, mas ao estar de posse daqueles elementos e ter a falsa sensação de que eu posso tê-los, eu me perco porque, na verdade, eu não tenho condições de mantê-los. Eu não tenho condições de sustentá-los. Eu não tenho condições de garantir aquela situação. Então, nós fazemos muito isso do ponto de vista emocional quando eu tento construir uma imagem de uma pessoa honesta, como a Carol colocou na história. Eu tento construir uma história de que eu sou um homem religioso para conquistar uma esposa. Eu estou furtando uma conquista de uma virtude. Eu faço isso só no campo das aparências. E aí eu começo a sustentar essa imagem como se aquilo fosse meu. Só que com o passar do tempo, eu não tenho essa virtude, eu não tenho essas conquistas. O sofrimento é muito grande, porque eu estou numa grande ilusão. É uma ilusão tão grande que depois de um tempo eu passo a achar que eu realmente sou aquilo, mas eu não sou. Eu tentei furtar, eu tentei conseguir obter uma virtude, uma imagem que eu não tenho enquanto espírito. Isso nos relacionamentos hoje em dia tem sido muito comum. Nós convivemos muitas vezes com pessoas
que são hologramas. Elas não são aquilo que demonstram ser. Aquilo que nós convivemos é só uma projeção daquilo que elas gostariam de ser. Elas se comportam conosco como se elas fossem aquilo que elas gostariam de ser, mas não o são. E quando nós atuamos nesse padrão vibratório, a vida fica extremamente pesada, dolorida, porque eu estou sustentando uma imagem que não é minha. Eu estou sustentando uma realidade que não existe. Eu não construí aquela virtude. E esse ponto que nós estamos trazendo é muito importante, porque é a diferença entre o sentimento e a atitude. Não adianta só nós termos uma atitude de bom, uma atitude de virtuoso. Isso pode ser, de uma maneira simbólica, um grande furto. É importante que nós trabalhemos para alcançar essas virtudes, que nós empreendamos esse esforço, essa luta diária de vencer a si mesmo, para que nós comecemos a vivenciar um relacionamento fraterno, comecemos a vivenciar um relacionamento que seja real, cada um com as suas próprias conquistas, com as conquistas reais, sem querer furtar conquistas que não merece, cada um convivendo de maneira real. Essa é a verdadeira fraternidade. Nada na natureza nos é dado, nada na natureza divina nos é entregue senão por meio do esforço, da nossa luta, da nossa conquista. E é por isso, Rê, que nós precisamos vigiar atentamente, constantemente, o que sentimos, o que pensamos. Porque aí, na luta constante, para que usemos realmente em nós a ausência, né, do furto, a tentação do furto. Porque hoje em dia isso tem sido muito assim mais facilmente encontrado do que de outras formas e de outros tempos. Jesus, agradecemos, Senhor, por este dia. Agradecemos, amado Mestre, pela oportunidade que nos dá a todos de estarmos nesta terra, a oportunidade de construirmos com os nossos esforços um mundo melhor, aonde as vibrações possam ser de paz, de alegria, de ternura, de fraternidade. Te agradecemos, Senhor, por termos nascido nessa pátria abençoada, onde a fraternidade se constrói dia a dia, através dos nossos esforços, dos nossos pensamentos e sentimentos. Doce meigo Jesus, rogamos-te pelos nossos irmãos da terra, tanto aqueles que estão a partir, terminada a sua jornada, como a todos aqueles que ainda no plano encarnado lamentam a ausência do ser amado. Abençoa, Senhor, ilumina o coração dos dirigentes dos países, para que se lembrem daqueles que não têm um lar, que não têm um trabalho, que não têm o que comer e o que vestir. Rogamos-te pelos
governantes do Brasil, para que possam ser orientados pelo teu amor. E te suplicamos, ó Jesus, por todos os nossos irmãos que nos rogaram orações e que se encontram presentes nas nossas anotações, para que possam ser amparados pelo teu amor e auxiliados pelos bons espíritos. Que assim seja. Que assim seja.